is my home. Get out now. No, this is not your house. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old. What do you make of that voice? Sounds confused. Is he senile? The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl. They're calling it England's Amityville. There is a family that desperately needs our help. After everything we've seen, there isn't much that rattles either of us anymore. But this one still haunts me. Does it feel like the voice is coming from inside you? More like it's coming from behind me. Like I'm being used. Janet, are you all right? Stop calling me Janet. She's such a good girl. What's there wrong with her? An oppressing spirit will try to force you to commit the ultimate sin. And what's that? Murder, suicide, or both. Muito bem, jovens. Eu sou o Dark Dragon e Tell me your name, demon. E aí, gente, eu sou Kaliwi. Muito bem, jovens. Estamos aqui em mais um Dragon Diz, como vocês já puderam ver, do filme Invocação do Mal 2, correto? Mas nós temos aqui mais 3 participantes. Robson, com cuidado com a freira. Eu sou Alex e cuidado com o homem torto. Eu sou o Ericles e o cagão da história. Muito bem, jovens. Então nós estamos aqui nesse Dragon Diz, assistimos o filme e nós vamos ter as nossas opiniões aí, né, sobre o Invocação do Mal 2, correto, pessoas? Claro. Então é isso aí, vamos ao filme. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins. Muito bem, jovens, então estamos de volta aí, vamos começar com a clássica sinopse do filme, né? Então a gente tem lá novamente o casal Lorraine e Ed Warren, né? Novamente os nossos pesquisadores paranormais, né? E a gente já vê o início do filme lá, com eles terminando de resolver o caso de Amityville, né? Que já já a gente comenta sobre isso. E indo direto para a Inglaterra para resolver um outro caso, onde uma família está sendo perturbada por um espírito lá, ou alguma coisa que não se sabe muito bem o que é. O espírito parece que se apossessou lá de uma das meninas da família, né? E a história do filme gira em torno disso, de tentar descobrir o que está acontecendo, é basicamente isso, né? Então vamos direto pro filme agora. Janet, are you all right? Stop calling me Janet. A gente começa com eles tendo um caso em Amityville. Isso. Dá pra perceber por conta que a casa é bem similar à real. A real da E Amityville. também os Defeu, que eles comentam no filme. Isso os foi muito Defeu. bom. Aí você pensa que o filme vai girar em torno de Amityville, mas na verdade não. Vai começar... Isso vai ser só um bordão pra mostrar o que vai acontecer mesmo, né? A premonição que ela sente. É uma alavanca, né? Uma alavanca. Né? E depois se passa em Enfield. Enfield, exatamente. O que é interessante, a gente percebe o seguinte, que o Amityville, para quem não lembra, ele é um filme que já é um remake. Existem vários filmes baseados em Amityville, se eu não me engano são 5 ou 6. Que, no entanto, vai sair um Amityville novo, né? Nesse ano, eu acho. Vai ter mais um. Nesse ano ou no ano que vem. E tem o mais clássico, que eu acho que a maioria de vocês deve ter visto, que é o de, acho que é 2003, 2005, que exato. tem a Chloe Moretz. Isso, pequenininha, né? Primeiro filme dela, provavelmente. E o cara que faz o Deadpool, que eu esqueci o nome. Isso, o Ryan Reynolds, ele tá lá no filme também, o Amityville clássico. E sério, a gente recomenda muito a vocês assistirem o filme, porque é muito bom. Assista o Amityville primeiro, para depois você assistir esse, porque você vai ter uma carga emocional maior quando você vê a casa do Amityville, porque ela tá igualzinha, né? No entanto, pra quem não entendeu aquilo, na hora que aparece a Vera Farmiga, que é a atriz que faz a Lorraine. atuando, isso. Nada mais é que ela tá numa projeção astral, ela volta no passado pra ver o que aconteceu ali, na verdade. Isso, aquela cena inicial, o que a gente achou aí daquela cena inicial? Ela entrou na projeção astral, né, pra quem não entendeu, a Vera Farmiga, e ela tomou o corpo do assassino do Amityville, que ele assassina a família dele e depois se mata no final, né? E o que vocês acharam daquela cena inicial? Então, aquela cena original que mostra
Bom, dá uma sensação de que ela tava também meio que simulando o que aconteceu lá e como ele se sentiu. Ela tava agindo como ele agiu, tendo as mesmas sensações de quando ele estava sendo controlado pela entidade ruim. Pra no momento ela depois realizar o que aconteceu, pra se perceber em que situação ela estava. Que, no entanto, tem uma série chamada Hannibal, Isso. que um dos personagens principais, protagonistas, ele usa essa técnica. O Will, ele usa isso mesmo, ele se põe no lugar, ele tem essa habilidade, né, ele se põe no lugar do assassino e consegue rever, né, ele fala, né, esse é o meu método, né, e tal. E foi o que ela fez. E vocês, o que vocês acharam, Hércules, daquela cena inicial lá? Então, na verdade, quando eu vi essa cena, eu não sabia o que estava acontecendo. Pra mim, a mulher era aquele cara que estava matando. Sim. Pra mim, aquela mulher, pra mim, aquela mulher, ela voltou a um passado dela, ela teve uma regressão, Uma sabe? outra vida, né? Isso, na vida passada dela. E assim, aquela era uma vida passada dela que ela estava matando uns caras lá e ela ficou relembrando. Entendi. É legal assim esse ponto de vista, por quê? Porque a gente tem várias formas de ver como as pessoas encaram o filme, né? Mas como a gente falou aqui, não foi bem isso que aconteceu, Por né? exemplo, se eu não tivesse assistido Amityville essa semana, Sim. eu também não entenderia nada. Então, é porque o que aconteceu? Como eu vi o trailer, e no trailer mostra a casa de Amityville, eu falei, amor, vamos assistir o Amityville porque você não viu ainda. Claro, eu conheço a história, Sim, eu já ouvi falar já, mas eu nunca tive vontade de assistir o filme, entendeu? E é um filme bom, é um filme legal. Então, mas aí eu pergunto, o que é Amityville? Então, Amityville é o que aparece aquela cena do começo, né? Foi um caso real que aconteceu dessa casa em Amityville. Era a casa dos DeFeo, né? Tinha uma família antes que morava lá, que falou, eu esqueci agora o nome deles, e teve a família dos DeFeo também. Essa família antes foi aquela família que mostrou do cara matando todo mundo dentro da casa. Quando ele matou todo mundo, depois ele se matou e ferrou, e venderam a casa. Aí eles morreram, tiraram os corpos, limparam, mas os espíritos ficaram lá dentro. Então, venderam a casa para essa família dos DeFeo, que no caso do filme lá, desse filme de 2005, é a família do Ryan Reynolds lá, que vai lá. E aí eles começa a dar uma merda o filme inteiro, e eles ficam com medo e vão embora, e conseguem fugir da casa. Eles não morrem, eles conseguem fugir, e aí que o caso vem pra mídia mesmo. Aí todos os investigadores paranormal vai lá e fizeram mó chabu, Mas de fato, inclusive os Warren. Esse casal, então, na real foi? Foi. Eles foram em Amityville e tal, e viram lá o que aconteceu. Então pensa, gente, assim, na verdade, Amityville só ia começar pra dar o bordão na história inteira, porque ela tinha sentido uma premonição. Isso. Porque, qual é o nome mesmo do demônio que tava... Valak. Ele já tava assombrando ela. Sim. E ela já tinha visto a premonição de como ia ser a morte do marido dela. Exatamente. Aí é por isso que vai dar... essa corda vai puxar outra corda. Isso. A Amityville vai puxar Enfield. E assim vai. O que ocorre é o seguinte, essa cena inicial, ela foi para duas coisas, para isso, para puxar a corda, e para poder já esquentar as pessoas que não conhecem, entendeu? As pessoas que não conhecem, assim, elas vão já tomar um choque inicial para sentir o poder da Lorraine até onde vai, né? Mas vale lembrar que a gente precisa muito se até os detalhes que estavam acontecendo no filme. Sim, é verdade. Então, depois que passa toda essa cena para dar continuidade a Enfield, tem lá uma família bem pobre, né? Isso. Que já tá numa situação muito precária. E toda essa questão mexe um pouco com o emocional da família. Sim. Que, no entanto, o nível de sanidade deles decai muito. E é por isso que tem a ver com mais terror psicológico em si. Na verdade, não havia gritos, não havia nada, porque quem escutava era um ou outro. Agora, quando tem a ver mais com o físico, aí sim, já seria levado para outro lado, mas todo mundo estava enfraquecido emocionalmente e mentalmente também. Por isso que todos eles ali estavam insanos. Até porque... Por que eu digo isso? Calma aí, por que eu digo isso? Ultimamente tenho jogado um jogo chamado Don't Starve. Se você não seguir direito o protocolo do jogo, o teu nível de sanidade cai e você começa a ver coisas.
Sim. Tá, aí normal, a sanidade deles caindo. Ela começa a perceber coisas, isso, aquilo, tá normal. Aí quando chega num ponto que decai, o suposto espírito, a suposta entidade começa a lutar com você. E foi isso que aconteceu no filme. Ali Entendeu? foi uma soma de fatores, né? Porque... Então, mas tinha a ver com a insanidade. Também. Porque pensa, se você sabe que tá acontecendo aquilo, o teu nível já não cai de medo? Sim, sim. Porque esses tipos de espíritos, eles tendem a alimentar do medo, né? Eles são obsessores, eles vão se alimentar dos medos e angústias então, das pessoas. Aí sim vai indo, daí tipo foi soma de fatores igual The Witch. Exatamente. Né? Mas tem que lembrar também que o fato do pai ter deixado a família ainda fazia um baque muito grande, né? Na mãe, principalmente, né? Você vê que ela toda hora tava remoendo aquilo. Então, é por isso que eu falo, tinha a ver com o nível de sanidade do pessoal da casa. Isso, exatamente. Isso é muito interessante. Então, as pessoas normalmente costumam achar que demônios, né, tem que ser realmente feios. Mas só que temos que lembrar que, segundo a história que religião conta, é que demônios são simplesmente anjos caídos, ou seja, anjos que podem mudar de forma. Eles mudam essas formas para esses seres horrendos, para realmente, como o Khalil disse, acabar com a sua insanidade. Fica mais fácil você prejudicar uma pessoa que não sabe mais no que acreditar e no que confiar. Eles querem destruir a pessoa de dentro para fora. E isso é bem mostrado no filme, quando ninguém acredita neles, quando eles falam que a casa dele tá mal assombrada. Eles querem acabar totalmente a ponto de ninguém poder acreditar neles, falando que eles estão doidos. E é nisso que eles conseguem pegar o sofrimento de todo mundo e talvez até a alma de todos. É isso aí. Mas vale a pena lembrar também que nem todas as religiões acreditam em demônios. Né? Nem todas. Porque tem algumas religiões que acreditam em espíritos e que não muda de aparência. Apenas morreu e às vezes até mesmo fica presa no caixão. Isso, mas todas elas acabam tendo sempre algum tipo de obsessor, né? Algum ser que é algum Exu sem luz, que, alguma no entanto, coisa assim, né? O velhinho ali, ele era um suposto obsessor. Mas a gente consegue até entender que ele era um obsessor e que depois ele queria ir embora, né? Mas isso é só mais lá pro final, mas ele né? também estava sendo usado, né? Isso, exatamente. No começo já do desenrolo da história dessa família que era pobre, podemos perceber que as garotas já tinham uma certa afeição com o lado espiritual da coisa. Elas criaram um tabuleiro Ouija para a comunicação com o espírito, para responder às vezes perguntas que elas se perguntam a si mesmo. Por exemplo, o motivo da separação dos pais e se ele iria voltar. Isso. É que elas buscam essa pergunta toda hora. Mas o demônio se aproveita dessa fraqueza, como eu disse anteriormente, para simplesmente entrar e abalar tudo. Principalmente com a garota, que era a que estava mais sofrendo. Mas porque ela estava solitária também. Ela estava buscando um meio tipo de tirar esse vazio. Ela precisava conversar com alguém que desse alguma informação do pai dela. Só que acabou atraindo o cara que já morava ali, né? Isso, inclusive, acontece muito hoje em dia, tá? E não necessariamente com espíritos, porque o que acontece? Essa parte da pré-adolescência, adolescência, as crianças, os jovens, estão buscando muitas respostas e às vezes o pai e a mãe, por estarem muito preocupados com problemas próprios, eles acabam esquecendo de dar esse tipo de informação aos filhos, entendeu? Então é bom a gente deixar isso claro aí, fazendo novamente serviço de utilidade pública do canal, como eu sempre faço. Então, se você é pai ou mãe ou pretende ser, escuta um pouco o que seu filho está falando, porque às vezes a criança está tentando te passar uma informação e você não quer ouvir, entendeu? Então, né? Só para fazer esse serviço de utilidade pública aí. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins. Voltando a falar da parte das crianças, a partir do momento que elas começam a jogar o Ouija, a suposta entidade começa a perturbar a garota, esqueci o nome. E ela começa a ficar sonâmbula, ela começa a acordar na poltrona tão temida. Ela tem sonhos lúcidos ali às vezes, Na verdade, assim, o que eu acho é que a Janet, ela, assim como a própria Lorraine fala depois, a Janet, pra mim, ela é como se fosse uma versão nova da Lorraine. Porque a mesma habilidade que a Lorraine tem pra andar durante os sonhos, a Janet também tem.
Então elas tiveram uma ligação entre elas ali, justamente na cena do balanço. Na hora que ela contou da questão do anjo e o cacete lá, você vê que ela tem uma ligação com a menina. A menina é como se fosse ela mais nova, entendeu? A menina tem a mesma habilidade que ela. Eu não diria que foi o demônio que fez ela acordar nos sonhos. É ela que conseguiu acordar e foi atrás do demônio, não é isso? Eu creio que foi isso. Ah, mas também, né, o suposto espírito tá preso lá dentro, porque não terminou o que ele queria, ele vai querer atormentar de uma forma para poder acordar. Não acordar, tipo, fisicamente. Acordar a parte do lado espiritual, sei lá, das pessoas que moram ali. Isso é um fato. Verdade. Ele precisava de alguém ali, que estava muito fraca de fé, assim, como eu posso dizer assim, sabe? E tipo, o Ouija, ele foi usado para isso, abrir um portal. Se ela não tivesse usado na casa, ele não teria acordado. E se quem assistir isso prestar bem atenção, dizem que no Ouija, quando você entra no jogo, você tem que terminar. Pedir permissão pra sair, né? Pedir permissão pra sair. E o jogo simplesmente foi guardado. Exatamente. E deixaram ali. Mas ninguém respondeu. Ele não respondeu. Mas isso não quer dizer que ele não esteja entrado no jogo, entendeu? Esse é o problema desse negócio do Ouija. Porque ele pode não ter respondido, mas ele pode ter aceitado o convite. Esse é o problema, entendeu? E também, voltando no assunto do balanço, você pode perceber que a história já muda um pouquinho do assunto que estava aqui, era a assombração da casa, para um pouco sobre a vida do casal Warren. Isso. E eles, tipo, vai contando no momento de como eles se sentiam, de como eles simplesmente se encontraram no momento. Também conta como ela sofria. Eu, sinceramente, eu não sei se a história é verídica, se é real, mas só que seria muito interessante se realmente tivesse relacionada à verdadeira Warren, de como ela teve esses problemas de comunicação, porque pessoas médiums costumam não ser muito bem aceitas por estarem vendo espíritos. Então, a gente até consegue ver isso, na verdade, né? A gente no filme, logo no início, a gente vê o pessoal na televisão azucrinando a vida deles, né? Falando mal deles pra caramba, chamaram um doutor lá de alguma coisa que o cara nem falou do que era, né? Mas chamaram um doutor lá que tava descreditando eles, né? Mas sempre vai ter alguém pra descrever das opiniões. Exatamente, então é meio complicado, né? E até onde a gente sabe é baseado na vida real deles, né? Agora, é lógico que... É claro, pode ser acrescentado coisas a mais. Sim, é porque é um filme, né, pessoal? É um filme, então eles vão pôr algo a mais. Janet, you're right. Stop calling me Janet. Então, gente, e também por que o demônio ele preferiu escolher a Janet do que os outros para entrar no corpo? Bom, é que assim, eles usaram isso que de fato, eles usaram bem na religião espiritual e também na religião católica, que eu achei isso bem maneiro, porque na religião católica e espiritual, eu não sei as outras porque eu não pesquisei, mas eu sei que nessas duas, o espírito ele busca procurar a se manifestar mais de uma pessoa que está mais fraca. E pelo que eu vi entender do filme, a Janet, ela era a que estava mais fraquinha, pois ela estava perguntando muito do seu pai. Até porque quando ela vai com o tabuleiro Ouija, ela pergunta lá se o pai dela vai voltar. Isso. Então acho que ela estava bem mais sentimental do que todos. Então o espírito ele preferiu pegar ela para se manifestar. Olha, gente, eu vou debater um assunto aqui rapidinho. A gente já tá um pouquinho mais pra frente assim no filme, mas assim... em nenhum momento o padre que estava lá, ele não foi na casa deles, porque o Vaticano não deixa. Exatamente. Eles não deixam. Que até, no entanto, eu não sei se no primeiro filme tem a ver, se algum padre comenta que não pode ir, alguma coisa assim. Mas tem filmes que comentam, né, sobre esse assunto de que padre que é padre não pode fazer exorcismo dependendo do caso. Só se for em casos extremos. O que acontece é que assim, o Vaticano, eles treinam vários padres anualmente para serem exorcistas, né? Então não é qualquer padre que pode ir na sua casa mal assombrada e exorcizar o demônio, você entendeu? Assim, eu tô falando seriamente, porque pode parecer brincadeira que eu falei, mas não, é sério, pessoal. Se vocês tiverem algum problema desse tipo e vocês quiserem chamar um padre, não é qualquer um que vai fazer o exorcismo. Existe um cara específico para isso, entendeu? Assim como não acreditem também em pastores... desculpa falar se você é evangélico e tal, mas, eles não têm nível, não têm estudo para poder retirar um espírito obsessor ou até mesmo um próprio demônio.
Então, e também tem a religião espírita, que temos o médium. O médium também ele consegue conversar com os espíritos através de... Passe. Do cara, através do passe, e ele consegue até fazer com que o espírito entre no corpo da pessoa e escreva para ele. Isso, é bem isso mesmo. Na verdade, assim, basicamente todas as religiões sempre vai ter alguma hierarquia ali que vai te chamar algum exorcista, entendeu? Cada religião vai ter a sua, né? Até mesmo, né? A gente assistiu um filme no final de semana passada, que tinha a ver com espíritos, assim, mas só que tinha mais pro lado hindu. Na verdade, os espíritos que ficam na Terra, eles não são bons, eles são do mal, né? Porque de alguma forma eles não fizeram a passagem e isso geralmente é considerado proibido, né, nas religiões. Que, no entanto, o pessoal que, para poder tirar esse suposto espírito meio /demônio, eles precisam fazer um ritual, assim como qualquer outra religião, né? Porque toda religião, na verdade, prega esse tipo de... que tem espírito, que a gente tem espírito, alma, esse monte de negócio, né? Mas exceto também a religião evangélica, né? Porque se fosse um pastor nesse filme, ele simplesmente ia na casa e ia ficar gritando lá pra sair. Que era um demônio, ia ficar falando, sai, sai. E isso não ia resolver em nada, o demônio ia querer zombar da cara dele. Eles não sabem o nome. Né? E para você tirar uma coisa, você precisa saber o nome, né? Isso tá na Bíblia até, se eu não me engano, que você tem que, se você tiver em poder do nome da criatura, do demônio, da entidade, você tem a escritura dela na sua mão, né? Então você pode perceber que em qualquer filme de exorcismo, o padre ou sei lá quem tiver, sempre vai pedir o nome do demônio, você pode perceber. Não é tão fácil assim eles passar o nome, não. A Emily Rose que o diga, né? Que eram 6, né? No caso. E pior de tudo, a Janet me lembra muito a Emily Rose, né? Eu também acho. Voltando a falar do meio do filme, de novo, novamente, Lorraine tem uma projeção astral na qual ela vê na própria casa a freira, que por um momento eu gostaria de pausar aqui e dar uma ênfase. Porque uma freira? De todos os filmes de terror, eles têm que pegar a coisa mais horrenda que eu consigo imaginar. Eu simplesmente morro de medo se eu visse uma freira, um cara pálida, demoníaca, olhando pra mim no final do corredor e ainda virando no quarto. Mas, diferente de mim, a Lorraine, que é corajosa, ela foi até lá no momento e descobriu mais de uma arte que o marido fez que está totalmente assombrada. E no momento, ela ficou encurralada, simplesmente recebendo novamente a mesma visão, que seria do marido morrendo. E dessa vez foi revelado que a morte seria diferente. A morte, ao invés de somente dar um close no rosto e mostrar o pescoço dele virando, dessa vez mostrava uma estaca gigante entrando pelo seu peito. E ela acorda desesperada. Grita, tentando, e antes dela acordar, pelo menos ela grita perguntando qual seria o nome da criatura. Isso. E ela acorda desesperadamente, rabiscando sem parar a Bíblia. Isso. Respondendo a pergunta da freira, por que uma freira? Simples, pra profanar. Provavelmente a Lorraine é católica, certo? Isso, Então, um dos símbolos mais puros do catolicismo é a freira, que é uma mulher que ela se mantém pura pra vida inteira. Exatamente. Ela se dá praticamente para Deus. Ela tem a imagem da Maria Virgem, né? Virgem Maria. E no entanto, esse demônio, ele não é uma blasfêmia? Ele não blasfemaria uma coisa pura? Sim, ele é o senhor das serpentes, certo, né? Então, de fato, ele usaria uma freira, um pápago, qualquer outra coisa. Mas a gente tem que lembrar também que na hora que o Ed tava limpando lá a pia, ele falou que uma freira que mudou a vida dele, hein? Então tem que lembrar disso aí, hein? Isso é um detalhe importante. Talvez tenha a ver com isso também. Que o obsessor vai tomar uma imagem importante para a pessoa e vai profanar aquela imagem. Então tem a ver com isso também. Vamos fazer a ligação aqui, gente. Se ela tinha visto a freira que estava seguindo ela, caçando ela, isso, e mostrava a morte do marido dela, e um obsessor, um demônio, por exemplo, ele usaria a imagem de uma pessoa que acha importante para poder acabar com a tua vida, e no entanto, ele foi lá e pintou no quadro uma freira, já dizia tudo já, então, né? Exatamente. Mas assim, pensa, o demônio já estava com eles o tempo todo, ou
ela chegou a aparecer a partir do momento do quadro. Eu acho que aquele demônio já estava atrás deles há muito tempo e por alguma razão ele queria pegar o Ed e não a Lorraine, porque isso não fica tão claro no filme, né? Só dá a entender que o demônio quer levar o Ed, não se sabe bem o porquê. E aí ele já estava atrás dele e ele sabia que eles iriam se meter em outros casos, então o demônio queria impedir isso, né? E aí ele deu mais ou menos a deixa ali, né? Se vocês forem atrás desse caso, ele vai morrer, com a estaca no peito. Um fato interessante que eu vi é que, como você disse que queria pegar o Ed, isso. Eu achei, tipo assim, curioso. Será que esse seria praticamente pro próximo filme um caso mais sério ainda? Eu acho que seria legal se fosse um caso agora com a filha deles, hein? Já pensou? Ela Ia ser tenso o negócio, hein? Já tem indícios de que ela tem o mesmo poder da mãe, a partir do momento em que ela supostamente teria visto. E também, no primeiro filme, pra quem já viu, ela também acaba sofrendo ataques da Annabelle, que foi liberada durante a saída do casal Warren. Então isso indicaria que talvez ela esteja envolvida também com alguma coisa séria, já como um demônio pretende arruinar esse casal, nem que seja pela família. Indo um pouco mais à frente, a gente percebe que tá tudo feliz, tá tudo tipo happy family, sabe? Isso, é. Estão lá arrumando pro Natal e tal. Aí eles começam a escutar uns barulhos, né? Aí um moleque, pra mim era um figurante que nunca apareceu no filme, só falava algumas coisinhas, né? Até o Gago conseguia falar mais do que ele, pra você ter uma ideia. Fato interessante. Ele foi lá e falou assim, não, tem que enfrentar porque... O Ed falou que o bagulho é louco. Tem que enfrentar, mas só que ele falou que era todo mundo junto. Todo mundo junto, não e foi não todo sozinho. mundo. Ele foi sozinho. Aí a Janet já tinha percebido já, né? Ai, tá fazendo as facas lá e tal, né? Aí ele vai lá e tal, aí começa a voar um monte de coisa, né? Isso. Só que o cameraman tá lá fora, e ele filma. E a gente percebe que ela tava fingindo e tal. E de fato ela tava. Ela estava. Mas na hora que eu tava comentando com o Dark Dragon, eu falei assim, isso não quer dizer nada. Ela pode estar atacando, mas a verdade quem tá mandando ela fazer isso é o velho. Né? Exatamente. Joga isso, joga aquilo. Se você não jogar isso, eu mato a tua família. E sem contar também que o demônio deu a força pra ela jogar os bagulhos, né? Porque, misericórdia, ela joga uma mesa ali, porra, é tipo, sei lá, God of War, ela apertou quadrado ali, virou a mesa, foda. Ela entortou aquele negócio lá, de ferro fundido, aquela espátula que ela virou. Se for a que eu tô pensando, porque eu já trabalhei em cozinha, se for a que eu tô pensando, é de ferro fundido aquilo ali, não é qualquer um que entorta daquele jeito. Aí então o pessoal vai embora. Os paranormais vão embora, todo mundo vai embora. Isso. E ainda bem que eles têm uns bons vizinhos que, tipo, ajudou eles bastante, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente não encontra hoje em dia. No Brasil não teria. Iam estar filmando pra pôr no YouTube, é isso. Verdade. E uma coisa interessante que eu achei, voltando a falar na simulação dela, é que parece que ela estava em conjunto com o demônio por causa que ela também incorporou os poderes do Noturno e se teletransportou pro lado do irmão dela com uma faca. Em cima da mesa com a faca. Ou seja, ela teve tempo de sair de lá sem que as irmãs fossem ver, pegar uma faca, subir em cima da mesa pra assustar o irmão dela. Isso, aí ele se escondeu no armário e ela fez toda aquela ruaça. O que me faz perguntar se foi realmente ela que estava simulando ou foi o velho que incorporou nela e ela deixou fazendo a simulação. Porque, gente, não imagina negócio levitando, esse monte de negócio a gente vive no mundo real. Isso é muito difícil de acontecer. É verdade. Eu nunca vi um caso e nenhum vídeo de tendo, tipo, uma pessoa levitando em assim, uma vida real. Não. Pelo contrário, eu vejo, tipo, a voz muda, realmente muda, fica muito estranho. Fala em um idioma que ninguém conhece, que ninguém sabe. Tipo, coisas reais, né? Mas como é um filme, né? A gente tolera, né? Tem que ter a parte visual, porque senão o nego não pula. Eu só acredito vendo, mesmo. Levitação, esse monte de negócio. Fora isso, não acredito. Now, what's your name? My name is Bill Wilkins,
Depois que todo mundo foi embora, faz mais sentido que, na verdade, o velho tava querendo ir embora. Isso, né? Ele não queria machucar ninguém. Na verdade, quem queria machucar era um outro demônio que tava por trás dele, né? O velho, ele tava perdido, né? Ele era mais um caso de espírito perdido que queria a família dele. Isso me dá medo, porque meu avô morreu umas 3 semanas atrás, lá embaixo de casa, no sofá. E aí, como que eu fico? Não deita no sofá. Não deita no sofá. E aí, né? Agora a questão é, você chama ou não chama o exorcista? Jogo pra mesa. Então, pra falar a verdade, é uma coisa até estranha. Tipo, tá, ele morreu, mas eu não sinto nada. Não dá medo, não dá nada. Então tá tudo bem. Às vezes ele pode ter seguido com a vida dele. Tomou a última pinga dele, é isso aí, né? O único problema isso é aí. ele voltar pra dar um oi pra família. Ou pegar outra pinga. Por exemplo, o caso do velho, que ele voltou pra ver a família e não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém e acabou que aprisionado pelo Valak. Exatamente. Janet, you're right. Stop calling me Janet. Então, gente, mas voltando aqui pelo que o Alex estava falando, ele fez uma pergunta se a Janet estava possuída ou não, né? Isso. E eu acho não, eu tenho quase certeza. Não, certeza que ela realmente estava possuída. Por quê? Porque como que ela se enfiou dentro de um armário ali, né? Como que era aquilo lá? Era um receptor de energia, não era? Era o centro de controle ali da casa, Até o cara levou um choque, né? Foi. Ele se queimou na tubulação, né? Isso. Tubulação de água quente. Na hora que ele foi ver onde ela estava, ele também levou um choque. Isso, também. E ela praticamente se teletransportou pra lá e toda a torcida lá. Foi tava Circo toda... de Solé aquilo lá, né? Ela entrou ali dentro. Ela está contratada, Agora, com imagina certeza. uma pessoa dessa sendo usada. Desse jeito, né? É complicado. Acho que deixa muitas sequelas, eu acho. Então, ela realmente foi possuída e ela deixou ser possuída porque ela mesma fala que o demônio disse assim pra ela, que se ela não fizer isso... Se ela não fizesse se ela não fizesse eles irem embora, ela ia matar os irmãos dela. Ia matar todo mundo que estava ali. Eu nunca vi isso, sabe? Tipo, um espírito assim, né? Que não seguiu em frente. Ser usado por um demônio. É difícil. Primeira vez que eu vejo um filme. E primeira vez que eu vejo um filme, uma pessoa se cortando com vidro. É verdade, na explosão lá, né? Então, chegando lá no final do filme, né, a gente consegue perceber lá, a Lorraine tem uma outra premonição lá, né, justo no momento onde o Ed consegue juntar as duas gravações das fitas, né, ele pegou a primeira e a segunda gravação e eles descobriram que o velho realmente estava preso. O velho, ele assombrou a família um pouco, mas depois ele percebeu que ele estava fazendo merda e ele quis ir embora e o demônio não conseguiu. Aí ele juntou com a habilidade da Lorraine e isso mostra por que eles foram um casal tão foda na investigação paranormal, porque eles se completavam. Se não fosse a agilidade dele e a premonição dela, a maioria dos casos não seria resolvido. Eles sozinhos não conseguiriam, você entendeu? Os filmes, eu acho isso muito legal nessa série do Conjuring aí, porque eles deixam bem claro que a união faz a força. Se você for reparar nos filmes, até no da Annabelle também. No entanto, ela falou que ela não estava sentindo nada. Ela mesma falou assim, não tô servindo pra nada aqui. Eu achei legal aquela parte que o Ed fala assim, se esse demônio conseguiu impedir a visão da Lorraine, então eu não posso com ele. Ele admitindo a limitação dele. Eu achei isso muito legal. Isso prova a confiança que um tem no outro, né? Mas enfim, eles descobriram ali e voltaram correndo pra casa. E aí que começa a destruição toda, né? Aí eu jogo pra mesa. O que a gente achou aí? O que vocês acharam dessa parte? Essa parte foi meio onde você já estava totalmente gritando na tela do cinema. Gente cagado. Gente cagado. Tipo eu, né? Cagado, totalmente cagado. Esperando que o Ed te escute. Por causa que no momento em que ele consegue entrar na casa pelo chão, ele é atingido por pelo vapor, né? pelo vapor no olho e ele fica temporariamente cego. Enquanto na tela do cinema o filme te mostra o que está acontecendo lá e quem está atrás do Ed, você fica gritando. Isso é normal de todos os filmes. E é aí que já volta a ser o desenrolo de tudo. O momento do agora ou nunca. Ou eles perdem de vez ou eles ganham. E eu achei isso muito interessante. E de fato a premonição estava acontecendo, né? Porque na hora que ela falou o nome
o nome do demônio, ele já fez uma estaca lá com a... Já tinha Ele invocou a tempestade foi lá, deu um raio em cima da árvore e já fez uma estaca. Isso. E ele tava subindo e falou assim, ai meu Deus do céu. Eu falei assim, meu Deus do céu, ele precisa se salvar. De alguma modo ele precisa se salvar. Exatamente. Inclusive, aquele raio ali, sabe o que me lembra um pouco? O filme do Premonição. Porque o raio caiu na hora certinha, né? Que, obviamente, a gente entendeu que foi o demônio que fez aquilo. Mas não parece um pouco? Quebrou ali, aí o cara escorrega lá em cima, bate a cabeça, cai e morre na árvore, né? Ficou meio Premonição. Uma coisa que me lembrou também é o filme lá, o Curioso Caso de Benjamin Button. Aquele velhinho lá que fala... Eu já te contei que eu já fui atingido por um raio, né? Por 7 vezes. 7 vezes? Aí mostra lá, ele lá, o cachorro dele com a vaca, daí ele vai lá e leva um raio. Aí depois, outro que ele tá dirigindo no carro, ele vai lá e leva um raio. Isso. Aí assim vai indo, imaginei isso. Uma coisa aqui também, pelo que o Dark Daryl falou, realmente eu achei muito parecido com Premonição, por causa que não só o raio atingiu certinho na hora exata em que ele fala, mas também forma uma estaca perfeita, sem nenhum problema, como se fosse feita por seres humanos comuns, assim. E é muita ironia que até a estaca foi feita debaixo da janela, como ele disse que a janela foi construída perfeitamente. E ele já sabia o que ia acontecer, já sabia que o Ed iria salvar a garota, ia escorregar, ia se agarrar na cortina para dar tempo da Lorraine salvar ele. É que, na verdade, o que ocorre ali, nesse caso, o demônio, como ele é muito grande, alguns demônios maiores, eles só atuam por base de premonição. Então algumas pessoas podem se perguntar, porra, por que caralhos o demônio avisou pra Lorraine que ia matar o Ed? É por isso, porque o demônio, por uma maldição não, por uma penitência, se eu não me engano, foi do Miguel, eu acho, toda vez que o demônio vai atuar em cima de alguém, ele tem que avisar antes. Mas é uma maldição celestial isso. Todo mundo é testado. Todo mundo também. É testado por tudo. Ele de fato quis testar se ela realmente ia salvar, ia fazer alguma coisa. Isso. E aí o que a gente vê ali naquela situação? O demônio, ele fez toda a premonição acontecer, inclusive a cegueira do Ed, né, com o jato de coisa na cara lá, né? Voltando a falar Isso me lembra muito Lúcio. Voltando a falar da parte final, desde a parte final, quando começou, ele subiu a escada e apareceu aquele maldito daquele homem torto, que não sei que diabos era aquela porra ali. Puta que pariu, o homem torto tava demais. Fez quase todo mundo cagar na hora da cena. Não, fala a verdade pra você, eu não gostei do homem torto. Eu achei porque, primeiro, todos os bichos que estavam ali, os espíritos, todos foram reais, pra você ver assim, você pensa que é real, foi uma imagem certa. Só que ele não, ele pra mim tava uma imagem muito de computador, achei muito, muito estranho, eu não gostei. Então, peraí, você tá criticando o 3D do Homem Torto e não o conceito dele em si, é isso? É isso, eu não gostei da imagem dele, entendeu? Eu não gostei da imagem dele. Então, o efeito 3D que usaram pra fazer o personagem Homem Torto, né? Isso, eu não me assustei, eu não gostei só, assim, da imagem dele só. Eu achei legal e interessante o Homem Torto, sabe por quê? Porque assim, por que ele tava com aquela forma? Porque ele tava com a forma cartunesca que a gente vê naquele negócio lá que fica rodando. Então o que acontece? O Homem Torto, assim como a gente falou no início, ele tomou a forma do medo do menino. Você entendeu? Então assim, a freira era o medo do Ed, o Homem Torto era o medo do menino. Então cada um era o medo de alguém. O velho era o medo da menina. Você entendeu? O Homem Torto era o medo das crianças. Então assim, todos eles ficaram com medo do Homem Torto, conforme foi cantando a música. E aí por isso ele se personificou no Homem Torto. É um nível de insanidade. Exatamente. Que todo mundo sofre na casa. Então, mas eu, assim... né, por esse lado é bom, mas só que assim, eu acho que eles poderiam ter feito uma imagem melhor, mais dark, talvez. Isso, porque a imagem que eles fizeram parecia algo muito desenho animado. Na minha opinião, sabe o que me remeteu aquele Homem Torto? Os filmes do Tim Burton, cara. Porque é um filme que ele assim, ele não é visualmente feio, mas ele é esquisito. Ele é um filme esquisito. Assim, o diretor... Tipo Coraline, né? O diretor do Invocação do Mal 2... O James Wan? Sim. Ele não mexe com animação 3D. Não mexe. Isso é uma boa verdade. É por isso que, tipo, não foi agrado da maioria do pessoal, sabe? Ele poderia ter sido bem mais escuro. Eu tenho um fato curioso. Eu tenho um fato curioso pra quem não sabe ou pra quem não percebeu no filme. O Homem Torto, na verdade, é uma canção de ninar. Isso, é. De americana. E também foi traduzida pro Brasil, aqui pro Brasil. Que é o Homenzinho Torto. Aquela música lá, havia um Homenzinho Torto. Tá? E essa música, assim, apesar de tudo, pra quem tem uma imaginação muito fértil, pode ser uma coisa meio assustadora. Porque quando você pensa em um Homem Torto... E tudo que era torto... qual é o nome mesmo do demônio?
Valak endireitou. Mais ou menos isso. E tudo que era é torto. E Valak endireitou. Vai dar risadinha. Então, mas olha só. E a musiquinha do Barney, hein? Pelo amor de Deus. Eu nunca mais vou. Aí eu pergunto. Alguém vai assistir Barney de novo? Interrogação. Em caso se você não saiba do que nós estamos falando, a musiquinha que é assobiada pelo velho no momento, que cantava uma música que, em caso você não saiba, é aquela amo você, você me ama, somos uma família fazendo uma referência à família feliz que eles eram antes do demônio chegar. Exatamente. Né? Então isso é extremamente sombrio, porque você lembra da sua infância e como você escutava essa música, e agora toda hora que você lembrar dessa música, você vai lembrar do velho. Filmes com crianças e músicas infantis são particularmente assustadores. Detalhe, vocês comentaram do Billy, do menino gaguinho. Isso, é. Sabe o que ele me lembrou? O Pink Flamingos. Sabe? Que tem lá aquela mulher gordona que fica pedindo ovos. Sei. Então toda hora eu pedia ovo, ele já não, ele pedia biscoito, né? Isso, era biscoito o tempo todo. Nossa, me lembrou muito, sério. E de fato, como ele lembrou? Quer dizer, aliás, como a mãe dele conseguiu dinheiro? Sendo que ela falou que não tinha dinheiro pra pagar. Você sabe como é que dizem, né? Trabalhava. Sabe como é que é? O pessoal quando assim... É aquele negócio, né? Mãe dá um jeito, né? É tipo isso, né? Talvez ela possa ter feito os biscoitos. Pode ser, né? A gente não tem muitos detalhes sobre isso. Pelo que eu entendi, parece que ela conseguiu os biscoitos porque ela não comprou os cigarros. Tanto que ela lança uma indireta falando que, não tem problema, eu já queria parar de fumar mesmo. Ela deixou de comprar o cigarro pra comprar os biscoitos. E isso é uma mãe de verdade. Só pra fazer um hashtag aqui, mãe de verdade. E simplesmente isso mostra que apesar de eles serem uma família pobre e humilde, eles são bem unidos. Apesar de terem seus problemas, eles se mantêm amando assim. Tipo, mas isso na verdade foi um teste, né, que o próprio demônio fez pela família. Que elas já estavam se corroendo há bastante tempo já. É verdade. Eu acho que... Mas então, a gente vê lá, depois que a Lorraine descobre o nome do Valak lá e explode, é engraçado que quando a freira explode, você vê a forma do demônio real, né? De relance, você vê ele se transformando e depois indo pro inferno. E ela consegue salvar, né? O Ed, no último segundo lá. E ele consegue salvar a menina também, puxam elas pra dentro e tal, e fica tudo certo. Mística, né? Se transforma em qualquer um. Exatamente. Ele aparentava ser uma coisa meio que de árvore, né? Todo enrolado. Isso, tipo. algumas eles poderiam linhas, ter dado um zoom melhor ali em cima na hora. Eles focaram muito no escuro nesse filme, né? A gente pode ver que as cores são bem frias, né? Cores escuras, cores frias. Quando tava tudo bem, o filme ficava com cores vermelhas, cores quentes, né? Quando tava tudo mal, ficava tudo escuro, né? Isso é legal. É um detalhe que o James Wan gosta de colocar nos filmes dele, né? Outra coisa, se você realmente até diminuir um pouco o filme quando sair esse filme, pra você poder diminuir, você vai perceber que a forma vira aquela forma de estereotipo que nós temos do capeta. Porque pelo que eu percebi no momento, né? Que eu vi chifre no momento, eu vi que ele tinha aqueles 3 dedos com garras. Ele virou o estereotipo no momento, o estereotipo de demônio antes de sumir. Então, o pessoal gosta do quê? De estereótipos. É verdade. Tá aí, entendeu? Porque se eles, igual, tem gente que é muito lesada que não sabe que aquilo era um demônio. Com entendeu? certeza. Se não tivesse os chifres, esse monte de negócio, aí o pessoal ia pensar o quê? Que era só mais um espírito Exatamente qualquer. Isso. Os estereotipos no filme servem pra você entender que aquilo realmente é o que você acha que é. Isso. A mesma coisa, colocar um cara afeminado em filme pra falar, ele é gay. O cara tem que... O gay de filme tem que ser afeminado e falar que nem pato, né? Isso é fato. Abre a boca, 15 gatos. Ainda, eu já falei isso. O Pato Donald é gay, então? O Pato Donald? O Pato... Eu não sei, ele anda sem calça por aí. O Pato é gay também? O Howard o Pato, pode ser, né? Poderia ser. Eu ainda falo, eu tô fazendo a premonição aqui. Ainda tá pra sair um filme ou um jogo de videogame onde o protagonista vai ser gay e não vai ser estereotipado. Isso ainda vai acontecer, tá? Porque tem uma teoria da conspiração por aí, eu não sei se isso é verdade, tá? Mas olha só, tem a teoria da conspiração que diz que quando tem um gay num jogo, ou ele não é o protagonista, ou ele é o vilão. Como o Pagan Min lá do... Como é que é? Far Cry 4, ele é vilão no jogo, entendeu? Então, morre primeiro. Eu conheço um desenho animado em que os criadores dizem que existe um homossexual que não seja vilão e que seja alguém muito importante. Por exemplo, quem vê Hora de Aventura, segundo os criadores, eles dizem que a Marceline, a vampira, ela é lésbica, por isso que ela nunca aceita nenhum tipo de relacionamento com o Finn, nem sequer considera a situação. Quando tem um episódio que ele
praticamente pede pra ir pro cinema com ela não justifica o motivo dela recusar. Ela fala que somente não vai dar certo. O que os criadores teriam que... Assim como Frozen. Elsa, né? Pra mim ela é lésbica. Então, mas o meu problema é o seguinte. Não adianta você chegar e falar pra pessoas que nem a gente que pesquisa e falar assim, a Disney emitiu uma nota, a Elsa é lésbica. Não, eu quero ver isso em tela. Eu quero ver isso em tela e fique claro, entendeu? Eu quero ver isso em tela. Eu tenho uma coisa que eu queria comentar aqui, já como o Dark Dragon falou aqui, precisa ver em tela. Tem uma parte que eu achei um pouco estranho quando eu estava vendo Hora de Aventura. Que quando elas... É um episódio futuro, eu já não sei muito bem porque eu fui pego no meio. Mas elas vão para uma caverna onde a princesa Juba escreveu algo que foi um desafio dela. A Marceline fala exatamente a seguinte frase: nossa, a sua letra é bem redondinha, igual a sua, aí nesse momento ela é cortada. Isso deixa a entender que ela já viu algo que precisava ser cortado da fala. Ah, entendi, pode ser. Voltando agora pro filme. Isso que eu ia falar agora. Vocês já passaram, tá ligado? Isso foi um corte muito violento aí, faca tramontina. Corte rápido. Então, mas olha só, aí a gente tem lá no final do filme, a gente consegue ver que a família conseguiu ficar bem, a gente vê novamente que a menina, ela dá aquela deixa no final, falando que ela encontrou duas pessoas importantes, né? E ali a gente já vê novamente que o sucesso do casal Warren é porque eles estão juntos, né? A habilidade dos dois se completa e eles conseguem ficar foda por causa disso, né? E a gente vê novamente aquela referência no final, né? Mostra, né, que a mulher original da família, ela morreu na mesma cadeira que o cara, né? Isso foi bem estranho, por sinal, né? Eu ficaria boladíssimo com isso. Isso foi muito estranho. E no final eu gostei da referência, no final que novamente ele pega um item da casa, o Ed, e coloca lá no porão deles. Que era quem? Que era quem? O Homem Torto, né? Pois é. Ele pegou o negocinho do Homem Torto. Porque pra quem não lembra, ou pra quem não sabe, ali é o porão da casa deles. E eles sempre guardam um item assombrado das casas que eles visitaram. Inclusive a Annabelle tava lá. E de fato eles não deram referência ao primeiro filme, só deu em uma cena só. Mas é que eu acho que também nem precisava, né? Também. Não precisava. Agora, depois desse final, tem a parte que... É uma das partes que, pessoalmente, eu amo. Que é as imagens reais e os áudios reais. Se você for uma pessoa que não, tem muito medo das coisas facilmente, eu sugiro que não veja. Mas pra quem se interessa realmente pela história do paranormal, veja até os créditos, veja porque tem o áudio real da Janet falando. E é uma coisa totalmente interessante. Eu sugiro que vocês vejam até os créditos. Isso aí, gente. E pra vocês verem, né? Como um cara cagão como eu, né? Que já se burrou todinho no filme. Aí vem lá no final e aparece que não só no final, no começo mesmo aparece lá. Que é baseado em fatos reais. Isso daí já mata muita gente. Já, né? não, praticamente já mata tanto muita que gente. nas cenas finais, quando você começa a escutar a voz, você percebe que o negócio é demoníaco. A voz fica muito sinistra. Você percebe que tem um Exu sem luz atuando ali. E as risadas. Faz aí de novo a risada, mano. Ele fez a risada do Eric e se cagou todinho no cinema. E, gente, também achei um negócio muito interessante, que os personagens, eles foram muito parecidos com as pessoas verdadeiras que aconteceu na vida real, entendeu? Eu achei bem interessante isso. Principalmente o velho que morreu lá. Mas então, a gente aqui, pra vocês que não sabem, a gente costuma dar uma nota de 0 a 10 dragões para o filme, né? Então vamos começar aí. Ericles, quantos dragões para o filme e o que você achou no geral do filme? Bom, eu dou 8.7, mas eu achei um filme muito foda mesmo, é de se borrar. Até porque, abrindo uma entre aspas aqui, a gente lá no meio do filme sentindo um cheirinho de bosta. Agora, de onde veio, não sei, mas sentimos, não foi? Mas eu acho que foi do Alex. Foi do Alex. Não, com certeza não, por causa que eu já tinha ido no banheiro antes. 8.7 dragões. Alex. Não, calma aí. E a única coisa que eu não gostei do filme foi a imagem do Homem Torto. A única coisa. Isso. Agora de resto eu achei perfeito. Alex, o que você achou? Quantos dragões? 8,5. Exatamente. Foi como o Alex disse. Praticamente o terror mental que tem nisso, e só de saber que isso aconteceu de verdade,
é algo aterrorizador. E quando você vê que sobre demônios é mais aterrorizador ainda. Só não dei uma nota maior, porque, bom, como teve muitos fatores que achei que deveria ter sido explorado mais. Como o fato do Homem Torto, por exemplo. Eu achei que ele foi um personagem que, apesar de não ter sido mais de terror, mas parecido mais com Martin de Tim Burton, eu acho que ele deveria ter aparecido mais como um modo mais assustador. Não como um modo mais cartunesco, como foi dito. Mas era a imagem do menino desenho, que ele via. Né? Ele se transformou O menino via da no forma desenho. que ele imaginava. É por isso que ficou daquele jeito. Mas tinha que poderia ser. E também eles não explicaram muito a história da mulher, né? Como que é? Da freira. Como que é o nome da freira que eu esqueci? Não tem nome. Era só pra Era profanar. o demônio. Era só pra profanar, Isso, do demônio, porque não contou muito a história dela. Por que ela tava ali? Por que ela tava prendendo, não tava deixando o velho sair? Por que ela tá na vida deles? Porque Então, supostamente... Mas por que ela tá usando? Entendeu? Não tem história. Porque, ó, ela quer matar o Ed. E eles são paranormais. Entendeu? Por que ele quer? E de fato, isso então, levaria o Ed, supostamente, ele é um dos maiores caçadores. Não é caçadores, que eu vou dizer que eles não matam. Eles são os expulsadores de demônios, assim. E eles queriam parar que expulsasse demônios. Por causa que demônio, o que quer ver? Quer ver o mundo perdido, numa perdição eterna. E o Ed tá evitando isso. É que nem um vilão querer matar o herói porque o herói tá salvando a cidade. Mais ou menos igual então isso. ela saiu do inferno pra justamente pegar o Ed. Catar o Ed, Porque assim como o Dark Dragon disse e o Khalil, os dois se completavam. Exatamente. Se você matasse um, como é que ela ia atuar sozinha? Ela mesmo falou isso, né? Na chuva lá. Até porque na premonição dela, ele morre, né? Ele morre e juntos eles conseguiram fazer com que os dois estivessem vivos. Exatamente. E você, Robson? 8 Dragões. O enredo foi muito bom, mas poderia ter um pouco mais de sustos. Apesar de eu ter quase me borrado todinho na maioria das cenas, principalmente na parte onde aquele velho maldito brota da água. Brota da água, essa parte. E quando o Homem Torto começa a aterrorizar a família. Principalmente, parecia que a cadeira dele tinha virado uma cama elástica, porque os pulos que ele dava era simplesmente tão alto quanto a cadeira de trás. Eu acho que eles reclamaram até. Não, é que o cara chutou minhas costas ali, aquele desgraçado. Exatamente, é o modo de reclamação. E você, amor, quantos dragões e por quê? Eu dou 9. Por que eu dou 9? Porque a atuação foi ótima, a trilha sonora é muito boa. Eu não escutaria isso em casa, ainda mais de noite, sabendo que o meu avô tinha morrido ali. Já começa por ali. As crianças tiveram uma atuação bem surpreendente, desesperar mesmo. É claro, deveria ter dado foco pro outro irmão, mas também não, sabe, não compensaria. Eu gostei bastante que o diretor continuou usando bastante as crianças, sabe, batendo nelas mesmo, sabe? Isso, sabe, mostrar que realmente... Um vilão faz isso. Sabe? Isso, exatamente, isso acontece. Criança sofre no mundo com isso. Também. Eu gostei bastante de eu ter encarado de uma forma a insanidade, o nível de insanidade que estava bem presente no ambiente ali. Sim, de fato, o que o Dark Dragon falou sobre os tons de cores se adaptar com o enredo do filme foi muito interessante, foi bem surpreendente. E eu só não dou 10 porque, pra mim, deveria ter mostrado mais de como aquele demônio chegou até a casa, sabe? Isso ele chegou do nada, sabe? Mas deveria mostrar mesmo. Mas, sei lá, eu dou... É claro, é um motivo bobo, mas, né, faz diferença. Faz muita diferença. Eu mesmo senti falta disso, né? Eu senti falta, como eu já disse também. Assim como o 3D também, que não ficou muito legal. Porque até mesmo a gente sabe que o diretor não trabalha com 3D. Ele tentou usar, só que, foi fraco. Então, né, é por isso que eu dou essa nota. E pra vocês verem, a parte do Homem Torto que me dá medo é quando ele tá coberto com o cobertor lá. Essa parte que me dá medo dele. Porque você não tá vendo, né? Porque eu não tô vendo. E o cobertor se mexendo assim, e ele é gigante, né? Então o cobertor ficou gigante lá e se mexendo assim todo torto, aí deu medo naquela parte. Bom, eu também dou 9 dragões. Por quê? Bom, a gente já falou vários motivos aí. Eu acho que a ambientação do filme foi muito boa. Eu acredito que a pobreza da família em si, porque você vê que os móveis estão tudo ferrado, a roupa das crianças tá ferrada, eles são meio sujos, eles não têm ali o biscoito, não tem a comida. A gente imagina, né,
Ali eles, geralmente o pessoal da Inglaterra, eles têm as casas bem parecidas, né? Isso. Aí eu pensei assim, será que os vizinhos dele também têm a casa daquele jeito? E quando Pois vai ver, é. não, né? Eu pensava que as casas ali eram velhas, só que na verdade era a casa deles que estava descuidada há muito tempo, né? Porque ali você tem um pequeno momento de depressão na Inglaterra, né? Mas assim, você vê que a situação da família já é desesperadora, né? Mas eles tentam se manter unidos. Eu achei isso legal. O filme, que nem eu falei, ele gira muito em torno da união da família. Eu acho que o James Wan, nessa questão aí, ele quis bater muito nessa tecla, que as pessoas têm que ser mais unidas hoje em dia. Com essa questão até mesmo da internet, a gente tem se distanciado muito das pessoas que estão à nossa volta, né? E a gente tem que se aproximar mais, né? Então eu acho que isso foi muito legal no filme. Naquela cena que mostra o Ed tocando a música do Elvis no violão, você vê que é muito assim, muito emocional, né? É muito emotivo. Eu achei aquilo muito bonito, na verdade, né? Você vê a emoção, a Vera Farmiga atuando assim de uma forma muito boa, inacreditável, assim. A forma que ela olhou pro Ed, você vê que ela realmente ama ele. A forma, você vê ele tocando, a cara dela, você vê na hora que ele tá entrando na casa sem ela, o desespero que ela tem em ver ele entrando sozinho, porque ela tá com medo que ele vai morrer. Então assim, a atuação pra mim nesse filme foi ótima. Nossa, ali, a atuação entendeu? da Vera Farmiga, não tem o que dizer. Ela é uma boa atriz, muito, muito mesmo. Exatamente. Ela fez tanto filme que todo mundo já conhece. Exato, eu acho que assim, não focou nas outras crianças porque elas eram meio whatevers, né? Sabe que, inclusive foi até o que a gente falou, eu acho que foi meio Emily Rose, porque Emily Rose também tinha irmãs e whatever as irmãs dela. Todo mundo viu o filme da Emily Rose e o foco era na Emily Rose, é a mesma coisa nesse filme, o foco era na Janet. A gente tem um pequeno brilho ali dos irmãos, mas é muito pouco, né? E eu acho que eu não dou 10 porque, assim, essa questão do demônio, ela não me incomodou tanto, sabe? Porque, assim, seria bom se mostrasse a origem dele. Mas eu acho que, assim, o diretor, ele apelou mais ou menos para aquele negócio que nem o filme do Chamado. Não interessa de onde a fita veio. Não importa. O que importa é que existe uma fita que mata pessoas. Então, a mesma coisa do demônio nesse caso. Eu acho que, assim, não interessa muito de onde ele veio. O que importa é que ele está atrás do Ed Warren e ele vai matar o Ed Warren. Fugindo um pouquinho do assunto, pessoal, assistam o filme. E não vão pelas críticas de revistas ou de sites, porque ultimamente eles estão detonando a maioria dos filmes que estão saindo. Um bom exemplo disso é o X-Men Apocalipse, que ficou com nota 2, depois subiu pra 3 e o filme é maravilhoso. Muito bom. É claro, ele tem os seus erros, mas, são erros justificáveis. Não são erros que vai alterar totalmente a história do filme, né? Assim como esses erros que eu comentei. Igual, eu dei 10 no X-Men Apocalipse, porque de fato eu já estava encarando ele daquela forma há muito tempo. Exatamente. Entendeu? Eu acho que o filme, a ambientação dele foi muito legal, as cores, estava tudo muito legal, os sustos são justos. Teve momentos que nego achou que ia se assustar e não se assustou, eu achei isso muito engraçado, porque não são sustos tão claros assim. Você não vai se assustar tão claramente no momento que você acha que você vai se assustar. E também a música já não dá spoiler, né? Graças a Deus. Exatamente. Aí quando tu menos espera, tu se assusta, porque você pensou que ia se assustar e não se assustou. Aí depois tu chumba, se caga. Exatamente. Mas então é isso. A gente fez esse comentário sobre o filme, né? Vale lembrar outra coisa. Lembrando, nenhum de nós somos formados em crítica, tá? A gente, como eu já disse no outro podcast, nós somos aficionados por cinema, tá? Então a nossa opinião, ela conta muito, tá? Porque a gente, como vocês podem ver pelo canal, a gente já tá fazendo isso há um bom tempo, né? E a gente procura buscar informações além, né? Já tem um ano que a gente já tá fazendo isso, né? Isso, exatamente, né? E eu sempre gostei muito de cinema, eu gosto de pegar no detalhe, Mas né? até que as nossas críticas são mais aplausíveis do que da revista. É verdade. Ultimamente tá muito blasé, tá muito por cima, eu não tô gostando nada disso. Assim como canais de crítica, porque pra mim é inadmissível você criticar algo que você não gosta pra poder subir algo que é de fanboy. Exatamente. E como muitas pessoas fazem, fica criticando algo que nem viu. Eu já vi muitos criticando, vamos dizer, Rebeldes, tá, sabe? Não assiste Rebeldes, mas fica criticando. Eu dei Rebeldes. É a crítica cega, né? A crítica E cega. é por isso que é chamado de preconceito, porque você está fazendo conceito de algo que você não E o conhece. pior de tudo, as pessoas vão muito pela opinião dos outros. Exatamente.
A gente fez o comentário, o filme foi bom, você vai no cinema, você vai se divertir, não, você vai ficar com medo do caralho, e que é bom pro filme de terror. Você vai estar torcendo pra dar certo, porque parece que não vai dar certo. Parece que não vai dar. Não vai dar certo. O exorcismo da Lorraine foi muito legal, eu gostei. Ele foi simples, mas foi tão convincente aquele exorcismo, né? Ele não foi assim, aquele exorcismo hollywoodiano, explosão e o caramba, mas foi um exorcismo muito, sabe, eu gostei daquela cena, eu veria de novo, inclusive. Mas então é isso. Curta e compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Comente, né, com comentários, com críticas construtivas. Não venha comentar sobre um assunto que a gente acabou esquecendo ou falou alguma coisa errada e já meter a bomba na gente. Porque pensa, tá, aqui é internet, mas vamos respeitar, né? Exatamente. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo entre as pesquisas. Isso mesmo. Então é isso. Muito bem, até a próxima. Tchau!